Glória a Deus, então, por estarmos juntos. Hoje temos um lindo estudo com o seguinte tema, vamos ler juntos? Um caminho seguro. Salmo 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. O apóstolo Pedro escreveu 2 cartas, a primeira carta especialmente, foi uma época de muitos sofrimentos para os crentes, muitas perseguições. Então Pedro escreve dizendo: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. 1 Pedro 4, 12 e 13. Então Pedro escreve sobre o sofrimento do cristão por causa do nome de Jesus. Tal sofrimento advém da sua luta contínua contra o pecado e contra as hostes malignas deste século mau. O apóstolo Pedro fala de muitas situações, circunstâncias adversas, negativas. Naquele tempo os crentes às vezes eram discriminados, muito discriminados, e também eram acusados de ser inimigos da sociedade, porque eles pregavam um distanciamento das festas, dos teatros, dos circos, porque as diversões daquele tempo antigo era isso, não era teatro, era circo, era as competições, né, que existiam. Então havia uma discriminação contra o cristão que vivia separado daqueles meios sociais tão comuns, públicos, que a maioria dos cidadãos achavam que era o máximo da vida, e não era. Pois bem, Pedro enumerou algumas situações que eram enfrentadas pelos cristãos daquela época, e não é coincidência, mas também enfrentamos hoje. Então ele enumera tentações. Eu não vou falar detalhadamente aqui, não, só vou ler. Tentações vêm diretamente do maligno. Concupiscências carnais vêm da natureza carnal. Acusações injustas vêm dos ímpios, do mundo ímpio. Sofrimentos injustos, devido a carências, pobrezas, às vezes dificuldades. Sentimentos maldosos, pessoas que desejam o mal, perseguem, né? Palavras enganosas, atitudes da velha vida, ardente prova, insultos. E por fim Pedro fala muito da ansiedade, dá uma ênfase sobre a questão da ansiedade, quando ele disse: não estejais ansiosos por coisa alguma, né? Não estejais ansiosos, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Então Pedro está falando aí sobre exatamente esse contexto. Quando ele diz que o diabo anda em derredor, bramando como leão, na realidade, ele depois vai dizer que a forma desse leão devorador fazer o seu círculo ao nosso redor é através das circunstâncias. É através das situações que surgem. Você tem que ter uma graça de Deus, sabedoria de Deus, estar sempre atento para não se deixar levar por aquela situação embaraçosa que quer te tirar da sua posição digna de filho, de servo, de serva de Deus. Então, atenção, é isso que Pedro está dizendo. Agora, Pedro é o apóstolo da esperança. Pedro não prega uma mensagem derrotista, não. Ele prega uma mensagem realista do mundo em que vivemos, mas da vitória que há em Cristo para todos que nele confia. Então nós vamos ver aqui alguns ardis de Satanás. Paulo escreveu: para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis, segundo aos Coríntios 2, 10 e 11. O que são ardis? Aonde eles estão, como é que eles aparecem? Aí nós temos alguns termos bíblicos que a gente lê rapidamente assim, acha estranho, né? Não tem muita explicação, mas você não para
não detém um pouco para meditar neles. Eu vou falar um pouquinho só de cada um também, porque na realidade o importante é focar na vitória, não no problema em si. Mas vamos conhecer os problemas. A Bíblia fala das cordas do inferno e dos laços de morte. 2 Samuel 22:6. Cordas do inferno me cingiram, me amarraram, e encontraram-me laços de morte. Essas expressões descrevem situações de grande perigo, de angústia, sofrimento e risco de morte. Quem é que está livre dessas cordas e desses laços? Ninguém, mas tem saída, mas tem vitória de Deus para toda a situação que nós vamos ver aqui neste ensino. Segundo, a Bíblia fala dos dardos inflamados do maligno. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios 6,16. Que são dardos inflamados? São ataques espirituais, mentais e emocionais. Eles representam dúvidas, medos, tentações, acusações, pensamentos ruins ou palavras ferinas que o diabo lança contra a mente das pessoas para roubar a paz e afastar a pessoa de Deus. Eles são lançados de longe. São pequenas flechas, dardos são pequenas flechas, que geralmente são incendiárias, né, com fogo. A Bíblia fala também, então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Salmo 124, 4 e 5. Águas altivas. O que significa, o que representa? É uma metáfora, ou seja, uma comparação. Fazer um paralelo. Águas altivas são como se fossem ondas, né? Grandes ondas incontroláveis. Fala de perigos extremos, provações severas, ameaça de destruição, situação opressiva, fúria e ataque de inimigos. Indica que, sem a ajuda de Deus, o crente teria sido totalmente vencido por este mal esmagador. Lá no Salmo 124, diz assim, que o Senhor nos livrou, né? Ele livrou a nossa alma. Lá fala de outras situações também negativas, que é o laço do passarinheiro, que também é uma espécie de armadilha, né? Para surpreender o Filho de Deus. Mas a Bíblia diz que o Senhor quebrou o laço e a nossa alma escapou. No Salmo 146 diz assim, quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. Todos esses elementos aí fazem parte das estratégias do maligno para tentar nos impedir de ser produtivos, frutíferos, abençoados, alegres, felizes. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo, significa que Deus entra em ação a nosso favor, quando estamos sintonizados com Ele, Ele entra em campo para lutar a nossa luta, e Ele tira do maligno todas as ferramentas que Ele tem, e não permite que Ele te fira, que Ele te machuque, que Ele te perturbe. Ele quebra as armas do inimigo. Jesus disse assim, quando um valente guarda tudo quanto tem, quando o valente guarda a sua casa, então tudo quanto ele tem fica seguro, guardado. Jesus disse, mas vindo outro mais valente do que ele, lhe tira a sua armadura e reparte os seus despojos. Jesus é o mais valente. Quando Jesus chegou neste mundo, o diabo era o valente que dizia aqui, esse mundo é meu. Eu sou o príncipe deste mundo. Eu sou o Deus desse século. Eu amordaço os homens. Eu coloco eles no meu mercado de escravo. Eles são meus escravos. Jesus disse, eu vim te amarrar. Eu vim te tomar a sua armadura e eu vim tomar os teus despojos. Os despojos aqui, as almas dos homens. Eu vim repartir os seus despojos. Geralmente um rei que ia à batalha, o rei que vencia uma batalha, ficava com toda a riqueza do outro rei. Despojos são riquezas conquistadas em uma batalha, em uma guerra. Jesus conquistou tudo que o maligno achava que podia dominar neste mundo.
Então nós não estamos mais debaixo de um jugo que não tem uma saída, que não tem uma solução. Aliás, a saída já foi revelada, manifesta. O inimigo já foi vencido. Nós temos que entender isso e viver à luz da revelação da nova aliança, que é uma aliança de vitória e de poder para os filhos de Deus. O espanto noturno, a seta que voa de dia, a peste que anda na escuridão, a mortandade que assola ao meio-dia. A Bíblia diz que nada disso te afetará, mas que ela existe, existe. Que isso é uma realidade no mundo espiritual, é uma realidade. Por isso, às vezes, quando você vê pessoas aflitas, desesperadas, o que está acontecendo? A pessoa entrou num surto. O que é surto? Surto é uma influência do mundo espiritual, abalando a estrutura psicológica do ser humano, levando ele à loucura, levando ele ao desespero. Esta é a causa porque esta geração desses últimos dias tem necessitado praticamente para viver, necessitado do álcool, da droga, como uma espécie de sedativo, para tentar acalmar o seu coração, sua alma, porque ele está sob ataque, mas ele não tem Jesus, então ele corre atrás do quê? Ele corre atrás da bebida, do álcool, de alguma outra coisa, para tentar anestesiar um pouco a sua agonia. Nós não precisamos nada disso, Jesus Cristo é a nossa paz, Jesus Cristo é a nossa alegria, nosso conforto, Jesus é nosso consolador. Essas situações narradas no Salmo 91 dizem respeito às investidas de Satanás, querendo nos dominar com doenças e com medo da morte. Aqui fala peste que anda na escuridão, mortandade que assola o meu dia. Representa também os perigos ocultos, as angústias da alma e as ameaças invisíveis ou repentinas que cercam a vida humana com a escuridão, não vê saída. Na linguagem poética dos salmos, simboliza a totalidade dos terrores que fogem ao nosso controle. No Salmo 91 é um salmo de fé, por isso todo mundo gosta do Salmo 91, que é um salmo da fé perfeita em Deus, onde diz que quem está no esconderijo do Altíssimo, nada disso chega nele. Esconderijo do Altíssimo é o que nós precisamos para a nossa vida. Glória a Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, aos Efésios 6:11. A expressão astutas ciladas significa as armadilhas, os enganos e as estratégias inteligentes e sutis que o mal usa para afastar as pessoas de Deus, destruir a fé, tirar a paz e causar desunião nas famílias. Todas essas coisas são vencidas pelo poder do Evangelho, pela autoridade do nome de Jesus, pela comunhão com o Espírito Santo de Deus. Então não é nenhum motivo para ninguém ficar preocupado agora, mas pastor, tem coisa terrível demais nesse mundo. Não, tem mais do que nós imaginamos. O Senhor Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Então não fica preocupado não, porque serpente e escorpião tem em toda esquina, em todo lugar, mas Deus já nos deu poder para pisar essas forças malignas. Glória a Deus. Como obter a vitória? É isso que importa. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aqui começa o caminho seguro, que foi anunciado no início. A entrega incondicional é a única maneira de obtermos a vitória completa. Ninguém precisa preocupar qual é o tamanho do inimigo. Não esquece disso. Ninguém precisa se preocupar se ele tem chifre, se ele tem rabo, se ele cospe fogo. E pode deixar isso tudo para lá. Pode esquecer disso. Pastor, mas como é que eu vou vencer ele se eu não sei como é que ele é? Não interessa como é que ele é. Deus nos ensinou que não interessa saber medir o inimigo para saber o tamanho dele. Não interessa. Quando Jó, que foi o homem que recebeu a mais forte investida do inferno, maligna, quando ele estava ali no seu estado de penúria, sendo massacrado até pelos próprios amigos que não entendiam nada, ficava
julgando Jó e acusando Jó. Naquele auge do sofrimento de Jó, capítulo 38 de Jó, Deus se levanta no momento certo, depois que todo mundo tinha falado o que quis falar, Deus estava caladinho, quieto, deixou correr a história. Mas no capítulo 38, o Senhor se levanta e diz: condutores cegos, eles eram os mais inteligentes da época deles, eles eram sábios. Só que tem uma coisa, Deus diz: vocês não entendem nada, do mundo espiritual vocês nem sabem, nem de onde vem, nem para onde vai. E Deus então disse: deixa eu conversar com o meu servo Jó, interessa a vocês, sai de perto, para de falar. Acusadores molestos. Quem tem amigos igual Jó tinha, não precisa de ter inimigo. Já está muito bem servido. Deus fala assim: Jó, quem que pôs as medidas no mar? Quem que faz as nuvens levantarem com água e depois destilar a chuva? Jó, quem criou os anjos? Você porventura estava comigo, Jó, quando os anjos alegremente rejubilavam-se na eternidade passada? Jó me responde aqui: quem é que domina o Leviatã? Leviatã, alguns acham que é um crocodilo maior que existia. Alguns acham que é o hipopótamo. Deus diz: quem que domina o Leviatã? Se fosse hoje, né, o Senhor usando uma linguagem bem nossa, ele diz: quem que segura o Leviatã como quem segura um gatinho? Ninguém chegava perto daqueles animais naquela época. Deus disse: ô Jó, pensa no que eu estou falando. Deus não quer que Jó pense no maligno. Deus não quer que Jó saiba as medidas do maligno, mas Deus quer que ele saiba as medidas do seu poder, da sua glória, da sua grandeza, da sua sabedoria, da sua providência. Porque quando você começa a olhar para Deus, o inimigo vira nada, vira pó, vira fumaça. O nosso Deus não tem páreo para ele, não. O inimigo não é um opositor de Deus, que Deus está cansado de lutar com ele. Não, Deus daria um... O que é isso assim, quando a gente faz assim no mosquito? Papilote. Deus faz um papilote assim, ó. O diabo sai dando piruleta até lá na Rússia. Vai parar no colo do Putin. Ele gosta de ficar lá. Ou às vezes ele dá uns papilotes, vai parar lá na faixa de Gaza. Ou quem sabe lá no Irã. É onde está essa brigaiada, porque são todo mundo meio perturbado. Então não é páreo, Jó, olha para mim. Eu sou o teu Deus. Operando Deus, quem impedirá? Entrega incondicional é a única maneira de obtermos a vitória. Tiago diz o seguinte: sujeitai-vos a Deus. A medida da sua vitória é a mesma medida da sua sujeição. Entrega tudo ao Senhor, confia nele, e ele também tudo fará. Quem estava lá no Veracruz sábado? Quem lembra de uma palavrinha que eu falei que era o título? Quem lembra? Vamos ver. Tudo por tudo. Jesus disse para o jovem rico: vai e vende tudo quanto tens, e terás um tesouro no céu. O homem foi e vendeu tudo o que tinha, para comprar a pérola de grande preço. É tudo por tudo. Quando nós damos tudo a Deus, nós temos tudo de Deus. Tudo o que precisamos. O Senhor nos dará além do que pedimos ou pensamos. Enquanto não entregarmos tudo a Deus, continuaremos vivendo em conflito. Aí não precisa nem de águas altivas, basta uma ondazinha merreca para pôr a gente com medo. Mas se for com o Senhor, pode vir um turbilhão de água. Pode levantar todas as ondas do mar. A Bíblia diz lá: ó Deus, as ondas se levantam, as ondas se levantam. Mas aí alguém responde: mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que as ondas do mar.
Lá fala das águas altivas, mas também no Salmo 46 fala, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O resultado da rendição será? Perderam aqui? Será paz. O resultado da rendição será paz. Por quê? Porque enquanto a gente não se rende totalmente a Deus, nós estamos em luta. Nós estamos em luta. Todo homem está em luta. E às vezes ele está em luta contra o próprio Deus. Porque ele resiste a Deus. Porque ele resiste à vontade de Deus. Porque ele resiste à obediência a Deus. Então ele está cansado de lutar. A rendição é entregar as armas. Depor as armas. Nós todos temos armas, estamos armados. Às vezes estamos armados até os dentes. Deus está dizendo para você, deponha as armas. Renda-se. Diz uma história, né, lá da época do Alexandre o Grande, foi o maior conquistador que o mundo já conheceu. Ele estava com 32 anos, ele já era o senhor do mundo. O maior estrategista militar que o mundo conheceu. Em 12 anos ele conquistou o mundo inteiro. Estabeleceu a cultura grega, dominou o mundo por muito tempo, porque a cultura grega passou de império para império, continuava sendo. Os filósofos gregos eram os professores dos filhos dos romanos. Os romanos já estavam dominando o mundo, mas quem ensinava eles eram os gregos. Então, Alexandre foi um homem muito culto. Ele não era cristão, não. Mas ele se destacou pela inteligência e pelas conquistas. Dizem então que quando Alexandre o Grande saía para uma direção para conquistar algumas nações, alguns povos, ele mandava uns atalaias na frente, uns mensageiros. E antes de chegar numa cidade, por exemplo, a cidade quase todas eram muradas, tinham portões, isso não era problema, não, ele conquistava do mesmo jeito. Mas aí ele mandava um mensageiro. O mensageiro chegava, atenção, estou aqui em nome do imperador Alexandre, ele está vindo com suas milícias para conquistar toda esta região. Mas ele manda uma mensagem para vocês. Alexandre diz, rendição é vida, rebelião é morte. Aí muitas cidades rendiam, não, nós vamos nos sujeitar ao governo dele sim, tal e tal. Aí ele vinha, trazia cultura, trazia biblioteca, trazia livro, trazia conhecimento, trazia tudo, fazia aquele país ficar muito melhor. Rendição é vida, rebelião é morte. Alguns rebeliavam, aí a espada comia. Aí ele entrava do mesmo jeito, dominava do mesmo jeito, mas quem rebeliava perdia tudo, a própria vida às vezes. Então aqui está dito, o resultado da rendição será paz. Paulo adverte em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Nós temos que dar lugar inteiro, é para Deus. Na nossa vida não pode ter um espaço vazio. Então desde a hora que você levanta até a hora que você vai dormir, e mesmo durante o seu sono, verifique se Deus está ocupando todos os espaços. Seu coração, da sua mente, suas imaginações, seus planos, seus projetos. Não deis lugar ao diabo. Por outro lado, sujeitai-vos a Deus. Satanás procura um ponto de apoio. Ele é esperto, ele trabalha sempre dessa forma, e isso tem sentido até nas questões militares. Veja bem, por vezes nós lhe damos esse apoio através da autossuficiência e do orgulho pessoal. Se nós dermos lugar para o nosso coração orgulhoso, ou pela nossa autossuficiência, não querer sujeitar a Deus, compreender que somos pequenos, falhos, então nós podemos dar um ponto de apoio. É aquela história que eu, volta e meia, eu tenho que lembrar. Nas guerras, os soldados têm que às vezes atravessar rios, córregos, sabe, ribeiros. Então eles têm que fazer uma ponte provisória rápida para passar os tanques, passar o armamento, passar todo mundo, para ir ao encontro
entrar nos campos inimigos. Aí o que eles procuram? Eles procuram fazer uma cabeça de ponte. A cabeça de ponte é um fortalecimento dos barrancos, onde eles vão jogar uma ponte móvel rápida, que monta rápido. Aí eles precisam de uma cabeça de ponte. Se num determinado lugar não tem um barranco sólido para fazer a cabeça de ponte, eles vão procurar outro. Mas se tiver a cabeça de ponte, eles conseguem fazer a passagem, o intercâmbio entre um lado e o outro. O inimigo fica caçando uma cabeça de ponte. Aonde é que eu posso chegar? Ah, já sei. No temperamento. É explosivo, fácil ficar com raiva, então é aí que eu vou trabalhar. Cuidado, hein? Vigia. Ah, não, aí é o meu cabeça de ponte, aquilo é dinheiro, não pode ver dinheiro. Se vê dinheiro, esquece que é crente. Então eu vou trabalhar com ele com dinheiro, fazer uma oferta bem grande para ele, e com isso eu vou desviá-lo. Cabeça de ponte. Não, aquele é o problema lá, é a sensualidade, é muito fraco nessa área. Ah, bom, então vou mandar os meus emissários barra pesada, vou mandar gente barra pesada para cair em cima dele. Não foi assim que o maligno, o diabo, fez com Sansão? Sansão era fraco nessa área da vida moral. O diabo pegou a guerreira mais forte do inferno. Diz, vai, Dalila, é você. É o seu território. Pode ir. E ela sabia mesmo como tentar Sansão e levá-lo à derrota, né? Então, veja bem, cabeça de ponte, apoio, é isso que nós temos que eliminar. Jesus disse assim, vamos embora daqui, porque está chegando o príncipe das trevas, e ele nada tem em mim, nada tem em mim. Eu tenho que olhar para mim, será que o inimigo tem alguma coisa em mim? Será que tem alguma coisa dele que ainda está em mim? Deus nos livre, que nós sejamos livres de tudo isso. Não deixamos nada disso pegar em nós, porque é aí que ele fica achando ocasião. Ele quer que você lute contra Deus. Quando a gente resiste à palavra de Deus, resiste uma vida de obediência, de consagração, de quebrantamento, é ótimo, ele disse, é esse o caminho. Vocês estão resistindo a Deus, quem resiste a Deus abre um espaço para mim. Ao contrário, a Bíblia diz, resistir o maligno. Sujeitai-vos a Deus. A única forma de resistirmos ao diabo é nos sujeitando completamente a Deus. Satanás foge quando vê você junto à cruz. Ah, quando estamos junto à cruz é que estamos mortos, porque estamos decididos a morrer para o mundo, para o pecado. Quando o diabo nos vê ali ao lado da cruz, querendo estar identificado com Cristo em sua morte, o diabo diz, aí não tem jeito de eu chegar. Aí não tem lado para chegar. Ela está morta, ele está morto com Cristo. Ele não vive mais, é Cristo que vive nele. Como é que eu vou enfrentar Cristo? Cristo já me deu surra para todo jeito. Jesus já me bateu de todos os lados. Eu não vou nem passar perto. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. De que maneira nos chegamos a Deus? Chegamos a Deus confessando os nossos pecados, pedindo a Deus que nos purifique. Às vezes, tratamos o pecado com leviandade e rimos dele, mas a Bíblia diz que devemos sentir nossas misérias, lamentar e chorar. Lá em cima, senti as vossas misérias e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Então não brinque, certo? Não faça pouco caso do pecado, achando que é coisa de pouca importância. Não, leve a sério. Quando tiver em qualquer assunto, em qualquer roda de conversa, que alguém apresentar a possibilidade de fazer alguma coisa pecaminosa como se fosse uma coisa normal, saia de perto se você não puder reprovar aquilo na hora. Sai e vai para longe. Agora, se você tiver a autoridade de Deus naquela hora, entra na conversa e diz, isso é pecado. Você vai parar onde desse jeito? Você vai parar no inferno. Só o diabo que gosta disso. Você está querendo que as pessoas façam o que o diabo quer?
É por isso que estão na miséria. Por isso que vocês estão vazios. Por isso que vocês estão desesperados. Por isso que vocês têm medo da morte. Como chegamos a Deus? Olha, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então tem hora que o coração não merece você dar muita atenção para ele não. Você tem que rejeitar o que ele está sugerindo. O coração está dizendo uma coisa, você fala não. Coração enganoso. Fica quieto aí e vai converter. Aí nascer de novo. Não vou fazer o que você está falando para mim fazer de jeito nenhum. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. A verdadeira humildade consiste em reconhecer que o nosso problema é o pecado. Nosso problema, irmão, não é outra coisa, é o pecado. Por que o país está em crise? Por causa do pecado. Por que o mundo está em guerra? Por causa do pecado. Por que as doenças estão invadindo as nações, as pandemias estão vindo? Por causa do pecado. Todo prejuízo que existe neste mundo, na vida humana, é por causa do pecado. Salmo 51, 17. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Às vezes o cristão ora, Senhor, torna-me humilde. Mas não podemos querer que Ele faça o que Ele nos mandou fazer. Nós temos que ser humildes. A Bíblia diz, humilhai-vos. Humilhai-vos perante o Senhor. Não vale quando você diz assim, pastor, hoje me humilharam lá no serviço. Não vale nada, isso não tem zero. Eles humilharam você, mas seu coração continua soberbo do jeito. Você que não tinha uma metralhadora, se tivesse, você mandava fogo em todo mundo. Graças a Deus que não é fácil ter uma metralhadora, né? Uma vez eu ouvi um pastor falando, está bem que eu não tenho uma metralhadora, senão eu matava muita gente. Ué, pastor falar isso? Ué, mas ele é humano, ele falou a verdade. Na realidade, tem gente que é humilhado por outros, mas não humilha a si mesmo. A Bíblia diz que Jesus humilhou-se a si mesmo. O pai estava conversando com um amigo na sala, e o menino andando para lá, para cá, para lá, para cá. Aí o pai disse, filho, quieta, vem cá. Não, vem cá, senta, fica quieto aqui. O menino ficou com um pouco de medo, que o pai era meio bravo, sentou. Olhou para um lado, olhou para o outro, os amigos do pai olhou para ele, ele disse, eu estou sentado aqui só no corpo, porque eu estou... No coração eu estou em pé, no espírito eu estou em pé. Tem muita gente sentada só o corpo, mas a soberba está de pé. Quando é que a soberba realmente senta? Quando você fala para você, fique no seu cantinho, seja humilde, para de ficar respondendo, confrontando, para, você que tem que falar para você. Se o outro falar para você não vale, aí é o outro. Você pode ficar com medo da força do outro, do poder do outro, da ira que foi humilhado. Se não for humilhado, você continua exaltado do mesmo jeito. Agora, quando nós nos humilhamos perante o Senhor, isso aqui, ó, ir para o quarto, ajoelhar, chorar, pedir perdão, diz, Deus, tem misericórdia, me ajuda. Eu quero controlar minha natureza, eu quero controlar a minha raiva, minha ira, eu quero ficar humilde, eu quero ser humilde, eu vou me humilhar agora eu vou me humilhar, eu vou morrer para o pecado mesmo, para a fúria, para o ódio, eu vou agora colocar minha vida na cruz. Se não for nós fazendo isso, em nós mesmos, nunca obteremos a verdadeira aprovação divina de humildade. Não. Às vezes o cristão ora, torna-me humilde. Não, o Senhor disse, seja humilde. Isso não é um caso de Deus fazer você ser, é você dispor a ser. Conclusão, o nosso maior adversário é a natureza pecaminosa herdada de Adão. Se vencermos o ego por meio da rendição, Satanás já estará derrotado. Ele perde todas as armas dele, todos os recursos dele. Aquilo ali não tem jeito não, ele está morto com Cristo.
Aquilo ali não é ele que vive, é Cristo que vive nele. Não tem mais lado para chegar nele para cutucar e obter uma reação negativa. Ele está morto com Cristo. Então, o último texto é o primeiro. O último texto que vamos ler. Vamos ler juntos. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Salmo 34, 18. Este é o caminho seguro, rendição, entrega. Deixa Deus lutar a sua luta. Deixa Deus cuidar dos seus inimigos. Deixa Deus ser o seu defensor. Não fale, não reaja, não seja precipitado. Perto está o Senhor, então cuidado, o Senhor está perto de mim. Ele quer ver minha reação, Ele quer ver minha maneira de responder, de reagir. Senhor, eu vou honrar o Senhor aqui, o teu nome. O inferno vai cair. O inferno vai cair. Satanás vai levar um tombo, porque quando ele tentar te levar à fúria, ele vai entender que você já entregou tudo ao Senhor e não tem mais absolutamente nenhum lado para ele chegar, e o Senhor estará ali perto de você, porque você tem um coração quebrantado, e Ele te salvará. Salvará e te dará a vitória naquela situação, os contritos de espírito. É isso, caminho seguro. Senhor Jesus diz que há um caminho, que os animais ferozes não passam por ele, que as aves do céu não conseguem vê-lo. Esse caminho está escondido dentro de nós. Jesus disse, eu sou o caminho. Esse caminho é seguro. Quem anda por este caminho jamais tropeçará. Vamos orar? Fique de pé. Querido Pai Celestial, grandioso Deus, eterno Deus, estamos aprendendo, Senhor, a perfeita lei. A lei, Senhor, que pode transformar o homem em um vencedor em todas as batalhas. Ó Deus, oramos a Ti, abençoando esta igreja, este povo que está ouvindo a Tua palavra, aqui e em outros lugares, que pelo Teu Espírito Santo, o Senhor vá trabalhando no coração e na mente de todos, que nós possamos, Senhor Deus, experimentar a cada dia o poder da rendição, da entrega, da confiança em Ti. O Senhor é aquele que peleja pelos seus. Nada poderá fazer dano àqueles a quem o Senhor tomou como filho, como filha. O Senhor é poderoso na batalha, o Senhor é forte na batalha. Glória a Deus, nós colocamos nossa vida sobre o Teu altar completamente. Este altar, Senhor, é perfeito, este altar é um altar seguro. Queremos viver, Senhor, neste caminho seguro, verdadeiro. O caminho, Senhor, da entrega, da submissão, da rendição. Fica conosco, Jesus, vá adiante de nós, quebrando os ferrolhos, abrindo as portas, planando os caminhos. Vá adiante de nós, Senhor, fazendo todos os inimigos, Senhor, retrocederem, caírem por terra, porque há vitória no Teu nome, há poder no Teu sangue. Glória a Deus, vai agora abençoando o lar deste irmão, desta irmã, vai agora trazendo paz para a família, vai abençoando nossas crianças, vai guardando os nossos anciãos, vai protegendo, Senhor, as nossas caminhadas neste mundo em todos os sentidos. Ó Deus, em nome de Jesus pedimos o Senhor que perdoe, que lave, que santifique nossa vida de todas as manchas e máculas e dá-nos um coração renovado pelo Espírito de Deus. Fala conosco todos os dias, guia-nos pelo Teu bom caminho. Nós oramos entregando tudo debaixo da Tua mão poderosa. Em nome de Jesus é que nós te pedimos e te agradecemos. Hoje e sempre todos podem dizer amém? Amém. E amém. Glória a Deus. Não se esqueçam, quinta-feira tem mais bênção de Deus. Deus te abençoe. Volte em paz. Tenha uma boa noite com o Senhor Jesus Cristo e um dia abençoado amanhã para o trabalho. Está terminado em nome de Jesus.